Paz do Senhor Jesus. Nossa meditação de hoje está no Evangelho de Marcos, capítulo 7, versículo 14, que diz assim: E chamando outra vez a multidão, disse-lhes: Ouve-me, vós todos, e compreendei. Olha que coisa interessante. Jesus estava ali num debate, vamos assim falar, teológico, com escribas, com fariseus, escribas e fariseus tentando acusar Jesus de algo, tentando achar algo contra Jesus, não conseguem, vão lá, apontam o dedo para os discípulos. Jesus começa a pregar contra o pecado deles, Jesus começa a apontar o dedo na cara deles para que eles se arrependam, para que parem de fazer aquilo que eles estão fazendo, que vão contra a palavra e a vontade de Deus. Aí agora chega no momento, não dá para entender, não sei se os fariseus e os escribas foram embora, se estavam ali ainda, mas Jesus agora chama o povo. Por que Jesus chama o povo? Por que ele está chamando o povo para vir para perto? Ele fala aqui, ó: ouve-me, me escuta, dá ouvidos aqui ao pastor Jesus agora. Agora eu vou ensinar o povo. Já foi minha pregação apontada para os escribas e fariseus, questão teológica, questão de leis, de interpretação de leis, tal. Agora eu vou falar com o povo. Mas olha a preocupação que Jesus tem ao se dirigir ao povo, que é a mesma preocupação que nós temos que ter quando nós vamos nos dirigir ao povo, quando nós vamos pregar, quando nós vamos ministrar a palavra. Olha que coisa interessante. Ele fala assim, ó: ouve-me, vós todos, e compreendei. Não basta ouvir. Ouvir não é suficiente. Tem coisas que nós ouvimos que entra no ouvido e sai no outro. Ouvir não é suficiente. Não é. Tem muitas pessoas que ouvem, mas não absorvem. Tem algumas que precisam escrever para absorver melhor, né? Tem pessoas que são visuais, tem pessoas que são sensitivas, elas precisam escrever. E realmente, quando você ouve, vê e escreve, você absorve muito mais o conhecimento do que só ouvir, do que só ver, ou do que só escrever. Então é um conjunto. Então é como se Jesus estivesse chamando o povo e falasse assim: ó, presta atenção, eu vou falar, eu quero que vocês compreendam o que eu vou dizer. Se for necessário aí, ó, pega caneta e papel, anota, escreve, desenha, que eu quero que vocês entendam. Não é só ouvir falar, eu quero que vocês compreendam. Então, vamos falar assim, a preocupação de Jesus, né? A preocupação é que o povo entenda o que ele está dizendo, que eles tenham um entendimento, a compreensão do que Jesus vai ensinar, para que eles possam colocar em prática nas suas vidas. Não é só um discurso, não é só uma palestra, não é falar mudando de voz, sem respirar, para falar que é eloquente, que é pregador. Não, Jesus está preocupado com que o povo tenha entendimento, tenha compreensão daquilo que ele vai passar a ensinar. Daquilo que ele vai... Porque nós temos aquele conceito, né? Um é ensinador, o outro é pregador. Pregador é aquele que pregador. É aquele que bate, é aquele que fala, é aquele que grita. Tem um conceito que não tem nada a ver com o que é bíblico. Porque Jesus pregava e Jesus ensinava. Então, eu posso falar assim, o pregar é você falar com veemência. O ensinar é você não só pregar, mas ter a preocupação que o povo entenda. Porque quando eu tenho a preocupação que o povo entenda, eu tenho que ter a noção que eu não estou falando para uma pessoa, estou falando para várias, cada um tem a sua forma de entendimento, e às vezes eu preciso falar de uma outra forma para que aquela outra pessoa compreenda, porque nem todos vão compreender do mesmo jeito. Aí Jesus conta a parábola. Por quê? Porque ele está preocupado que a maior quantidade de pessoas venham a entender, compreender o seu ensino. Então não basta simplesmente eu falar como numa pregação, não. Eu vou gastar um tempo dando exemplos, falando de outras formas, para que o povo compreenda. E aqui nós vemos nesse versículo, ele chama a multidão, fala: ouve-me, presta atenção, vós todos, e compreendei o que eu vou passar a falar agora. Nós temos que ter isso na nossa mente, não basta falar. Nós temos que saber se aquela pessoa recebeu a mensagem, se ela entendeu, se ela compreendeu, se ela vai conseguir colocar em prática. Porque é muito fácil eu ir pregar, virar as costas e ir embora daqui um mês, um ano, voltar e não tá nem aí se a pessoa entendeu ou não. Então, para que eu possa ir pregar e voltar daqui um ano, nesse que eu fui, eu tenho que
fazer de tudo para que a pessoa compreenda a mensagem que está sendo pregada. Não é simplesmente ir, virar as costas e foi embora. A gente tem um compromisso com a palavra que sai das nossas bocas, que está no nosso coração, que foi colocada pelo Espírito Santo de Deus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.